Bom, pessoal, voltamos para o quinto bloco dessa nossa aula. Vamos falar a partir de agora das perspectivas dos direitos fundamentais. Desde o caso Luft, decidido em 1958 pela Corte Constitucional da Alemanha, se tem entendido que direitos fundamentais existem em uma dupla dimensão. Uma dimensão clássica, que é a dimensão ou perspectiva subjetiva. Os direitos fundamentais são entendidos como direitos subjetivos, com base na faculdade de agir, e também uma outra dimensão, que é uma dimensão ou perspectiva objetiva. Então nós temos uma dupla perspectiva, uma perspectiva ou dimensão subjetiva e uma perspectiva ou dimensão objetiva. A perspectiva ou dimensão subjetiva entende que os direitos fundamentais devem ser vistos na sua correspondência com o modelo histórico ou clássico desses direitos. Os direitos fundamentais são entendidos como verdadeiros direitos subjetivos dos indivíduos, direitos exigíveis juridicamente do Estado. Os cidadãos têm a faculdade de agir, a facultas agendi, em face do Estado, para exigir do Estado uma prestação ou abstenção ligada à dignidade humana. Esta é a perspectiva subjetiva clássica dos direitos fundamentais. Mas ao lado dessa perspectiva subjetiva existe uma outra, a perspectiva objetiva dos direitos fundamentais. Uma não exclui a outra. A perspectiva objetiva se agrega à perspectiva subjetiva e mesmo reforça a perspectiva subjetiva. Em regra, portanto, as duas dimensões andam juntas. O que significa a perspectiva objetiva? Que os direitos fundamentais são também valores ou finalidades que se dirigem ao poder público, eficácia dirigente, e se dirigem também aos particulares, criando o que chamamos de deveres fundamentais. Então, os direitos fundamentais, além de serem direitos subjetivos, são também valores. Eles constituem o conjunto de valores mais importantes de uma determinada sociedade. Trago aqui a doutrina do meu querido amigo, o professor Daniel Sarmento, que diz que a dimensão objetiva dos direitos fundamentais liga-se ao reconhecimento de que tais direitos, além de imporem certas prestações aos poderes estatais, ou seja, além da sua dimensão subjetiva, eles consagram também os valores mais importantes em uma comunidade política. Então, a dimensão objetiva, a perspectiva objetiva, implica a existência de um ordenamento axiológico objetivo, ou seja, de uma ordem de valores. Em resumo, direitos fundamentais, ao mesmo tempo, possuem, em primeiro lugar, uma dimensão subjetiva. Eles geram direitos subjetivos em face do Estado, direitos esses que podem ser judicializados, exigíveis judicialmente, são direitos justiciáveis. O titular pode exercer a facultas agendi, a faculdade de agir. Em segundo lugar, uma dimensão objetiva. Direitos fundamentais formam um conjunto de finalidades, de valores objetivos básicos de uma determinada comunidade. Inclusive, o entendimento de que direitos fundamentais são também os valores mais importantes de uma sociedade, os quais, portanto, devem ser respeitados por todos, abre espaço para a existência de deveres fundamentais, que podem gerar até mesmo obrigações para os titulares dos direitos fundamentais em sua perspectiva subjetiva. O que isso significa, professor? Podia explicar um pouquinho mais isso aí? Claro, vejam, o direito à própria vida. O direito à própria vida é um direito de cada um de nós e que gera para cada um de nós a faculdade de agir em face do Estado diante de determinadas situações. Então, nós podemos, com base no nosso direito à vida, acionar judicialmente o Estado, por exemplo, para que nos forneça um determinado remédio que nós não podemos comprar e que é essencial para a nossa vida. Mas, além disso,
além dessa característica clássica, dessa dimensão clássica, a proteção à própria vida, mesmo contra a vontade da pessoa que é titular do direito à vida, pode ser justificada. O titular do direito à vida pode ter a obrigação de zelar pela sua vida. Por exemplo, quando você passa o cinto de segurança no carro. Observe, ali tem uma obrigação. Nesta obrigação, o Estado exige de você uma conduta, colocar o cinto. Inclusive, você pode ser penalizado se você não colocar o cinto de segurança. Então, o Estado está lhe obrigando a zelar pela sua própria vida. Porque a sua vida, o direito à vida, além de ser um direito subjetivo seu em face do Estado, ele é também um valor que deve ser preservado na sociedade. E chega-se ao ponto de se inverter a relação jurídica obrigacional clássica. Ao invés de você exigir algo do Estado, é o Estado que está exigindo algo de você. Não porque o Estado é titular do direito à vida, o titular é você, mas sim porque o direito à vida é um valor tão importante na sociedade que você, que é o titular desse direito, da sua vida, você tem que cumprir determinadas obrigações visando preservar a sua vida. Então nós chegamos a inverter a posição dos sujeitos na relação jurídica obrigacional clássica. O Estado vira alguém que pode cobrar de você, como devedor, uma determinada conduta. Então, muito interessante esta situação. Bom, outro tema é o tema da eficácia dos direitos fundamentais. A possibilidade do particular ser devedor em uma relação que diz respeito a direitos fundamentais se reforça diante da eficácia horizontal desses direitos. A doutrina reconhece duas espécies de eficácia, a eficácia vertical e a eficácia horizontal ou privada. A eficácia vertical dos direitos fundamentais é aquela que se opera nas relações entre o Estado e o particular. Então, nós temos aqui uma eficácia vertical, o particular pode exigir do Estado determinadas prestações relativas aos direitos fundamentais. Então, uma relação no plano vertical. Além dessa relação no plano vertical, essa relação no plano vertical traduz a noção clássica, na qual os direitos fundamentais visam proteger o cidadão é credor em face do Estado, que é devedor. Além disso, nós temos também uma relação, uma eficácia horizontal dos direitos fundamentais. É uma eficácia que se opera entre particulares. Um particular pode exigir do outro uma determinada conduta relativa a direitos fundamentais e vice-versa. Então, nós temos também uma eficácia horizontal ou privada. A eficácia horizontal ou privada não descarta a eficácia vertical. A eficácia horizontal, ela agrega a ideia de que os direitos fundamentais também incidem nas relações entre particulares, não só para que sejam respeitados os direitos alheios, mas também para que se evolua na implementação positiva de todos os direitos fundamentais, preservando, inclusive, os valores mais importantes de uma sociedade. Então nós temos aqui os direitos fundamentais incidindo nas relações privadas, até porque não é somente o Estado que pode violar direitos fundamentais. Você tem o direito à vida, que eu mencionei há pouco. Não é só o Estado que pode violar o seu direito à vida. Um particular pode violar o seu direito à vida, pode violar o seu direito à propriedade, pode violar o seu direito à integridade física, pode violar a sua privacidade, a sua intimidade. Então isso faz com que os direitos fundamentais, os seus direitos fundamentais, devam ser respeitados não somente pelo Estado, mas também pelos demais particulares. E aqui, nessa eficácia horizontal, tanto o credor como o devedor são particulares. Esta eficácia horizontal, que é admitida, por exemplo, pelo Tribunal Federal Alemão há bastante tempo, ela é reforçada pela existência dos deveres fundamentais que nós já mencionamos aqui. A existência de deveres fundamentais, ela é prevista, por exemplo, na Declaração Universal dos Direitos do Homem, no artigo 29. Toda pessoa tem deveres para com a comunidade. A nossa Constituição,
em muitos dispositivos, também prevê deveres dos particulares em relação a direitos fundamentais. Observe, por exemplo, que o capítulo 1 do título 2 da nossa Constituição, ali onde está o artigo 5º, como é o nome desse capítulo? O nome, se você não observou ainda, é dos direitos e deveres individuais e coletivos. Nós tratamos normalmente apenas, damos um foco, uma prioridade aos direitos individuais e coletivos. Mas leia lá, dos direitos e deveres individuais e coletivos. Como se não bastasse, na nossa Constituição nós encontramos, por exemplo, faça uma leitura para verificar isso, lá nos artigos, por exemplo, 205, 225 e 227, encontramos deveres ou obrigações derivadas de direitos fundamentais que são imponíveis a todas as pessoas. São deveres ou obrigações relativas ao direito à educação, artigo 205, direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, artigo 225, e direitos da criança, do adolescente e do jovem, artigo 227. Você verá que esses artigos dizem que esses direitos devem ser respeitados não apenas pelo Estado, mas também pelas pessoas, pelos cidadãos em geral. Mas acerca desse tema, a aplicabilidade dos direitos fundamentais em relação à sua eficácia privada, nós temos 3 posições na doutrina. Quais são essas 3 posições? Há quem diga que direitos fundamentais não se aplicam às relações privadas. Direitos fundamentais são exigíveis apenas do Estado. Essa primeira linha, ela diz o seguinte: olha, os direitos fundamentais devem ser compreendidos na sua feição clássica. São direitos que o ser humano pode exigir do Estado. São direitos antiestatais, exercíveis contra o Estado. É algo inimaginável você colocar um devedor que não seja o Estado na teoria dos direitos fundamentais. Então, há quem negue a possibilidade de direitos fundamentais serem aplicados nas relações privadas que seriam regidas por outras normas jurídicas. Então essa é a primeira posição. A segunda posição é a que diz que os direitos fundamentais aplicam-se às relações privadas, porém indiretamente. Seria uma aplicabilidade indireta através do legislador e da lei comum. A terceira posição é a que diz que direitos fundamentais aplicam-se às relações privadas diretamente. Então, é possível exigir das pessoas, dos cidadãos, também uma obrigação vinculada aos direitos fundamentais, independentemente da intermediação legislativa. Bom, qual é a posição adotada? No Brasil, a primeira posição não é aceita, porque tanto a doutrina como a jurisprudência afirmam que os direitos fundamentais se aplicam nas relações privadas. E há uma prevalência no Brasil da tese da aplicação direta. Na doutrina, eu destaco, dentre outros, meu querido amigo professor Daniel Sarmento. Na jurisprudência, eu trago para vocês, por exemplo, esta decisão aqui do Supremo Tribunal Federal. Eficácia dos direitos fundamentais nas relações privadas. As violações a direitos fundamentais não ocorrem somente no âmbito das relações entre o cidadão e o Estado, ou seja, no âmbito das relações verticais entre cidadão e Estado, mas igualmente também nas relações travadas entre pessoas físicas e jurídicas de direito privado, portanto, nas relações horizontais. Assim, os direitos fundamentais assegurados pela Constituição vinculam diretamente não apenas os poderes públicos, estando direcionados também à proteção dos particulares em face dos poderes privados. Isso aqui é o recurso extraordinário 201819, vide, dentre muitos outros julgados do Supremo, esses aqui também indicados nesse slide. Então, a jurisprudência do Supremo é clara acerca da eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Há uma série de julgados exigindo dos particulares o respeito aos direitos fundamentais dos demais. Além da eficácia vertical e da eficácia horizontal,
devemos falar numa pós-graduação que há uma terceira eficácia que vem sendo construída na doutrina, por exemplo, na obra do professor Sérgio Gamonal Contreras, que é a eficácia diagonal. O que é a eficácia diagonal? É uma eficácia entre particulares, parte, portanto, da eficácia horizontal, mas esses particulares não estão em pé de igualdade. Eles estabelecem entre si uma relação assimétrica. E aqui nós temos, portanto, a incidência de direitos fundamentais entre particulares que estão em situações muito distintas. Por exemplo, nas relações trabalhistas e nas relações de consumo. Se você procurar no site do Tribunal Superior do Trabalho, você encontrará ao menos 2 decisões mencionando a eficácia diagonal dos direitos fundamentais nas relações trabalhistas. Bom, vamos examinar, a partir de agora, alguns aspectos do artigo 5º da nossa Constituição. Já mencionamos o artigo 5º, mencionamos algumas situações do artigo 5º, vamos examinar mais alguns aspectos. O artigo 5º veicula um rol de direitos fundamentais e isto não é propriamente uma novidade no constitucionalismo brasileiro. Todas as nossas constituições anteriores sempre veicularam catálogos de direitos fundamentais capitaneados por um dispositivo que simbolicamente é considerado por muitos o mais importante. A nossa Constituição atual tem o artigo 5º, que muitos indicam como sendo o núcleo dos direitos fundamentais, sem prejuízo de outros direitos fundamentais fora do artigo 5º. Mas isso tudo não é propriamente uma novidade, como mencionei. Todas as nossas constituições anteriores seguiram mais ou menos o mesmo modelo. Nossa primeira Constituição, a Constituição de 1824, inclusive, foi uma das primeiras constituições em sentido moderno a positivar direitos humanos como sendo direitos fundamentais. A doutrina costuma mencionar, dentre as primeiras constituições, a subjetivar e positivar direitos do homem, dando-lhes concreção jurídico-constitucional, as seguintes. A Constituição norte-americana, pelo seu Bill of Rights, o Bill of Rights engloba as 10 primeiras emendas à Constituição, emendas estas que foram ratificadas em 1791, foi uma proposta do James Madison com influência de Thomas Jefferson. Não havia no texto originário da Constituição americana, a Constituição americana, a primeira Constituição em sentido moderno, é de 1787, mas não havia no texto originário direitos fundamentais, porque se imaginava que o tema dos direitos fundamentais era um tema a ser tratado pelos estados, mas logo depois se entendeu em sentido diverso e o Bill of Rights veiculou as 10 primeiras emendas que foram ratificadas em 1791. Outra Constituição citada é justamente a nossa Constituição Imperial de 1824, com destaque para o seu artigo 179, e também a Constituição Belga de 1831, teriam sido as primeiras constituições a subjetivar e positivar direitos do homem, dando-lhes concreção jurídico-constitucional efetiva, transformando-os em direitos fundamentais. A nossa Constituição de 1824 trouxe o seu artigo 179, que dizia o seguinte: a inviolabilidade dos direitos civis e políticos dos cidadãos brasileiros, que tem por base a liberdade, a segurança individual e a propriedade, é garantida pela Constituição do Império pela maneira seguinte. Então, nós trouxemos aqui no caput do nosso dispositivo principal acerca dos direitos fundamentais 3 grandes direitos: direito à liberdade, direito à segurança individual e direito à propriedade. Foram 3 grandes direitos destacados na nossa Constituição Imperial. Isso reflete o modelo de Estado liberal e o modelo de constitucionalismo liberal que existiam à época. Esses modelos de Constituição e de Estado foram modelos inaugurados pelas Constituições dos Estados Unidos de 1787 e da França de 1791, e é nesse contexto que surge
a chamada primeira geração de direitos fundamentais, uma geração de direitos vinculada principalmente a obrigações de não fazer. O Estado deveria ser o Estado mínimo, o Estado que não se metia na vida do cidadão, e esses direitos, direito à vida, à liberdade, à propriedade, significam obrigações de não fazer para o Estado. Estado, não retire a minha vida, não retire a minha liberdade, não retire a minha propriedade, não me impeça de me reunir, não me impeça de me manifestar. Então, obrigações negativas, e isso estava refletido na nossa primeira Constituição. Devemos lembrar, entretanto, que embora a nossa Constituição Imperial trouxesse o direito à liberdade, lamentavelmente havia escravidão no Brasil, o que perdurou até o final do século XIX, durante praticamente toda a existência da Constituição de 1824, convivemos com a escravidão, embora a Constituição falasse em liberdade. E precisamos destacar a luta de muitos brasileiros pela abolição da escravidão e pela igualdade. Joaquim Nabuco, Castro Alves, Rui Barbosa, Luiz Gama, etc. Nesse contexto, podemos falar também de José Bonifácio de Andrade e Silva, que, eleito deputado à Assembleia Constituinte de 1823, entregou a essa Assembleia Constituinte dois importantes documentos. O primeiro documento, Apontamentos para a Civilização dos Índios Bravos do Império do Brasil, que continha um programa de integração dos índios, e, segundo documento, Representação à Assembleia Geral Constituinte Legislativa do Império do Brasil sobre a escravatura, que propunha o fim do tráfico negreiro e a emancipação dos escravos. Bom, apesar disso, nossa primeira Constituição, de 1824, que foi outorgada a essa Assembleia Constituinte, foi desfeita, foi dissolvida por Dom Pedro I, e que outorgou uma Constituição ao Brasil, e nessa Constituição não houve tratamento dos índios, nem tampouco houve abolição da escravatura, embora tenha adotado o modelo liberal de Estado e tenha falado em liberdade. Nós convivemos com esta página nefasta, que é a página da escravidão durante toda a Constituição de 1824. O modelo liberal foi reproduzido também na Declaração de Direitos da nossa primeira Constituição Republicana de 1891, mas ela trouxe uma inovação em relação à Constituição de 1824. A Constituição de 1891, ela trouxe no seu artigo 72 o seguinte: a Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no país a inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade, segurança individual e propriedade. Então, em relação aos grandes direitos, não houve uma novidade, foram os mesmos direitos básicos. A novidade é em relação à titularidade desses direitos. Não apenas os brasileiros, mas também os estrangeiros residentes no país passam a ser expressamente reconhecidos como titulares da nossa Declaração de Direitos. A Constituição seguinte, a de 1934, essa trouxe um novo direito fundamental básico. Isso foi uma inovação importante. Qual seria este novo direito fundamental básico tratado expressamente no caput da disposição de Declaração de Direitos? Vejam aqui, artigo 113 da Constituição de 34. A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no país a inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade, à subsistência, à segurança individual e à propriedade nos termos seguintes. Então, o direito à subsistência foi trazido como um direito fundamental básico por esta Constituição. O nosso grande alagoano, o mestre Pontes de Miranda, já defendia, antes mesmo da Constituição de 34, a existência do direito à subsistência como um dos mais importantes direitos humanos. O direito à subsistência, previsto na Constituição de 34, não tinha, naquele documento, uma revelação explícita do seu conteúdo. Então, não
Não havia ali na Constituição um tratamento do conteúdo do direito à subsistência. Mas a doutrina, seguindo a linha de Ponte de Miranda, entende que se trata de uma primeira aproximação constitucional no Brasil em direção da igualdade material e do direito à vida. Essa previsão do direito à subsistência já reflete o modelo de bem-estar social que aparece na época. O modelo anterior era o modelo liberal, que tratava, como vimos, de obrigações de não fazer do Estado. Naquele momento, em 34, nós já temos um outro modelo de Estado, o modelo de bem-estar social, não é mais o Estado liberal. O modelo de bem-estar social dá ensejo ao Estado social, ao constitucionalismo social, aos direitos fundamentais de segunda geração, obrigações de fazer, que buscam concretizar uma igualdade material. É nesse contexto que surge o direito à subsistência. Não foi à toa, portanto, que a nossa Constituição de 34 foi a primeira a veicular um título, o título 4º, artigo 115 a 143, sobre a ordem econômica e social, e outro título, o título 5º, artigo 144 a 158, sobre família, educação e cultura, reconhecendo, portanto, direitos econômicos, sociais e culturais. Isso vem no modelo de bem-estar social, e isso se reflete na previsão do direito à subsistência. Mas a Constituição de 34 durou muito pouco. Teve o golpe de 37, e aí veio uma nova Constituição, e na Constituição de 37 o direito à subsistência não mais aparece. A Constituição de 37 retoma o modelo anterior à Constituição de 34. A Constituição de 37 diz o seguinte: a Constituição assegura aos brasileiros e estrangeiros residentes no país o direito à liberdade, segurança individual e propriedade nos termos seguintes. Então, o direito à subsistência some da Constituição de 37. Na Constituição de 46, o direito à subsistência, de certa forma, ele foi substituído por um outro direito, o direito à vida, que aparece pela primeira vez no constitucionalismo brasileiro, no caput da nossa Declaração de Direitos, e pelo direito a um trabalho que possibilite uma existência digna. A Constituição de 46 afirma o seguinte: a Constituição, artigo 141, a Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade dos direitos concernentes à vida. Olha o direito à vida aqui pela primeira vez no caput da Declaração de Direitos prevista na Constituição. Vida, liberdade, segurança e propriedade nos termos seguintes. E ainda na Constituição de 46, nós encontramos no artigo 145 a ordem econômica, que deve ser organizada conforme os princípios da justiça social, conciliando a liberdade de iniciativa com a valorização do trabalho humano, e no parágrafo único, a afirmação de que a todos é assegurado trabalho que possibilite existência digna. Então, uma existência, uma vida com dignidade já está presente na nossa Constituição de 1946. Vamos fazer mais um intervalo e retornaremos no último bloco com as constituições seguintes e com a Constituição de 88, logo depois do nosso próximo intervalo.